Boa noite, pessoal. Dando sequência às nossas aulas semanais da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano, Dr. Célio de Castro. A terceira de 4 aulas da nossa convidada hematologista, doutora Clarice Rocha, também plantonista, referência técnica da Urgência e Emergência de Belo Horizonte. Obrigado mais uma vez, deixar registrado nosso agradecimento. São 4 aulas muito importantes, com temas difíceis, viu, turma? Então, prestem atenção. Deixaremos as nossas câmeras abertas, os áudios fechados. No final, a gente para a gravação e a gente tira dúvida de forma mais tranquila. Obrigado mais uma vez, Clarice. Vamos lá. Pessoal, boa noite. A gente já falou sobre o distúrbio de coagulação no paciente crítico e um pouco do manejo que a gente faz no TI. Já iniciou a aula dizendo que é um tema realmente muito desafiador, é muito realmente delicado o entendimento, porque é muito fatorial, mas vocês podem interromper a qualquer momento, qualquer dúvida que tiverem. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar hoje para ver se a gente consegue compreender um pouco melhor, tá bom? Então, inicialmente, né, vamos fazer um remember do que é a cascata de coagulação. Toda cascata de coagulação ela vai ser sempre iniciada a partir de uma injúria vascular. Então, a gente tem que pensar que o sangue foi feito para ficar dentro da célula, dentro dos vasos. Né? A partir do momento que você tem parte de algum hemocomponente extravasando para fora do vaso, a gente vai ter, então, a exposição desses fatores de coagulação. E isso vai, então, ativar mecanicamente por vários, meio mecânico e enzimático, a ativação dos nossos fatores de coagulação. Então, de forma esquemática, né, aquele desenho mostrava para a gente exatamente o que era antigamente o modelo de cascata de coagulação antigo. Então, a gente tinha hemostasia primária, que realmente é a formação do tampão plaquetário. Então, a gente tem a lesão vascular, adesão vascular, agregação vascular, ativação dessas plaquetas, como alteração de conformação das plaquetas, para então a gente formar o tampão plaquetário. Só que esse tampão plaquetário, ele é realmente muito frágil. Se a gente está falando de uma lesão pontiforme, né, então, assim, de uma coleta de sangue, ou então, às vezes, de uma lesão digital, ele é o suficiente para poder causar hemostasia. Mas quando a gente está falando que a gente está em grandes lesões, né, então, assim, ele é suficiente, só o tampão plaquetário não vai ser suficiente, a gente vai precisar de uma rede de fibrina para estabilizar, né, esse coágulo, então, realmente, a gente vai ter que ativaria a hemostasia secundária. Então, voltando no desenho para a gente poder pensar um pouco, quando a gente tem uma lesão vascular, a primeira coisa que o nosso corpo faz é fazer uma vasoconstrição naquele local. Então, a vasoconstrição por si só já vai ser uma forma de mecanismo mecânico que vai diminuir o fluxo daquilo ali. Só que a parte onde está a lesão vai estar vasoconstrita. As reações adjacentes àquela lesão vão estar edemaciadas e vão ter ativações pró-inflamatórias. E com isso, quando a gente tem essa ativação pró-inflamatória, a gente pensar que nossos vasos são como se fosse uma rede, a gente vai ter um alargamento desses espaços. E esse alargamento desse espaço vai fazer com que a gente tenha exposição do endotélio, e essa exposição do endotélio, do colágeno, a gente vai ter, então, a exposição de fator tissular e a exposição dos múltiplos de von Willebrand, que, então, vão iniciar a cascata para formar as ativações plaquetárias. Só que aí a gente vai precisar de ativação também dos fatores, tanto o fator 7 quanto o fator 10, para a gente forme, então, o tecido de fibrina, a deposição de fibrina em cima dessas plaquetas para a estabilização do tampão plaquetário. E a partir da estabilização do tampão plaquetário, a gente tem a parte mais lenta, que é a parte da via intrínseca, onde a gente vai tendo a ativação dos outros fatores para ele chegar na via comum, né? Onde a gente vai ter, então, realmente aquele coágulo estabilizado. Então, a gente tem aquele coágulo estabilizado remodelado. Só que isso é um modelo muito antigo, de 1964. E só isso a gente não conseguia replicar isso em vivo. Isso não justificava muitas patologias, principalmente as patologias dos pacientes que têm hemofilia. A gente não tinha exames laboratoriais que conseguiam replicar isso. Então, isso ficou-se um pouco obsoleto em relação a gente poder pensar exatamente com o que a gente iria atuar, né? E pensando nisso, foi proposto, então, um novo modelo, que é um modelo baseado em superfícies celulares, que a gente tem uma fase de iniciação, amplificação, propagação e finalização. Então, na fase de iniciação, é exatamente o mesmo pensamento que a gente tem na formação do tampão plaquetário, a gente tem a exposição do fator tecidual, só que o fator tecidual
simultaneamente, a gente vai ter ele fazendo a ativação do fator A, ativação do fator 10, ativação do fator 9, formando-se, então, já uma pequena parte em trombina, que isso já vai amplificar, onde a gente tem as plaquetas ativadas, já aderidas ao coágulo, já tem a coativação dos fatores na superfície da plaqueta. Essas plaquetas ativadas, elas mudam a sua conformação, elas emitem pseudócitos, elas liberam os ADPs, ela vai liberar todos os mediadores pró-plaquetários. A gente vai ter, então, a propagação, a gente vai ter a formação, né, do complexo tenases, dos complexos protaminases, e aí você vai ter uma explosão de trombina que vai fazer com que aquela fibrina seja completamente depositada. E aí a gente vai ter, então, a finalização, que é quando a gente tem a anticoagulação natural. Então, a gente tem um boom de expansão de mediadores pró-coagulantes, só que aquilo ali a gente tem que ser interrompido, senão a gente vai ter um processo de interrupção de passagem de sangue naquele local. Então, aquele coágulo tem que ser remodelado e recomprimido para ocupar apenas a parte necessária, que é quando a gente tem a finalização, que é a ativação desses anticoagulantes naturais. A gente tem a proteína C, a proteína S, a antitrombina, o inibidor do plasminogênio, entre vários outros. E por que que isso é importante, então? Se a gente for pegar exatamente cada parte que acontece de forma simultânea durante a formação do coágulo, né, exatamente onde que a gente vai ter a atuação dos anticoagulantes. Então, por isso que é importante a gente entender as fases. Eu trouxe para vocês, igual a gente trouxe da outra forma, exatamente aqui à nossa direita, a gente tem, como é mostrado assim, de uma forma mais simplista, né, mais fácil de entender, todas essas ações elas acabam ocorrendo de forma simultânea, né? Então, a iniciação, a amplificação, a propagação, né? Então, a gente pensa que começa, quando pensa em modelos de base, né? Então, assim, nas células do endotélio, depois nas células da plaqueta, depois na ativação das plaquetas para fazer a deposição de fibrina, para a gente ter, então, a ativação de todo esse complexo para até a remodelação. Até aí deu para entender? A gente pode continuar? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Entender, com certeza, a maioria não, mas vamos continuar. A questão agora não é Mas fácil, não. é mais complexo, assim, mas aos poucos na longa aula vocês vão pegar. Então, o que que é Beleza. importante para a gente na UTI? O que que causa as coagulopatias? Então, a gente tem um processo fisiológico e fisiopatológico normal que está acontecendo no nosso corpo o tempo inteiro em equilíbrio. Então, o tempo inteiro no nosso corpo, a gente tem pequenas lesões musculares que vão ativar tanto a cascata de coagulação quanto o remodelamento, né? Isso acontece simultaneamente o tempo inteiro, mesmo que a gente não perceba. Só que a gente tem que entender por que que no nosso serviço a gente tem alterações em relação a isso, o que que isso traz à nossa prática clínica. Então, quais são as principais causas de coagulopatia que a gente tem na UTI? A coagulopatia por consumo, as disfunções hepáticas, principalmente no nosso CTI, a tríade letal, né, que é onde tem hipotermia, acidose, hipocalemia associada, a diluição, a coagulopatia por diluição ou por transfusão maciça, e a anticoagulação terapêutica, que também é um motivo de coagulopatia. A gente vai passar um pouquinho cada um deles e vai explicando passo a passo. Então, quando a gente tem a coagulopatia por consumo, né, a gente tem que, a principal, é a mais conhecida de todos nós, que a gente tem maior conhecimento, que é a CIDD, né? Então, na CIDD, a gente tem uma condição que é comum, onde a gente tem a hiperativação, né, daqueles pacientes, principalmente em sepsis, que são potencialmente fatais, com degradação de fibrinas em excesso, né? E essa degradação de fibrina é o que vai dar o dímero D muito aumentado, onde a gente vai ter pequenos microtrombos sendo gerados o tempo inteiro, mediados por processos inflamatórios, né? É, a Associação Internacional de Trombose e Hemostasia, eles propõem, sempre que a gente tem a suspeita de um CIDD, que a gente tenha o cálculo do DIC-score. O DIC-score, ele leva em consideração o nível sérico das plaquetas, do RNI, do dímero D e do fibrinogênio, porque são as partes da cascata de coagulação que estão envolvidas nesses microtrombos em vasos, em pequenos vasos, né, para a gente conseguir entender exatamente se o paciente preenche ou não os critérios para uma CIDD. Porque a CIDD, ela tem um tratamento específico, por mais que a gente tenha plaquetas um pouco mais baixas, a gente precisa fazer uma heparinização plena desse paciente. Então, ter isso como um diagnóstico mais fundamentado é muito importante, senão você pode causar uma injúria no paciente em vez de fazer um tratamento para ele.
Somado a isso, a gente também tem a HIT, que é a trombocitopenia induzida por heparina, né, que é quando a heparina ela causa uma trombocitopenia secundária a uma identificação autoimune do PF4, que é uma sinalização de uma superfície celular das nossas plaquetas. Então, o nosso corpo entende que aquela heparina ali está causando, né, um processo autoimune e começa a ter uma destruição em massa daquelas plaquetas. E aí, somado a isso, a gente também tem a PTT. A PTT, ela é uma microangiopatia trombótica, que atua para trombocitopênica trombótica. Ela é uma deficiência grave das enzimas de Adams 13, né? Então, você tem menos de 10% da atividade dessa enzima. E o que que isso vai causar? Isso vai causar que a gente tem uma hiperativação dos complexos de von Willebrand. Então, eles não são quebrados nos pequenos pedaços superfície. Então, a gente tem grandes complexos de von Willebrand, e isso vai causar grandes trombos causando várias lesões orgânicas simultâneas, né? E aí o tratamento para isso é plasmaféresis. E a gente também tem a CHU, que também é uma microangiopatia trombótica, só que ela é secundária, ela pode ser adquirida, mas ela também normalmente é secundária por Escherichia coli, que vai estar liberando a Shigella, né? E é mais comum em crianças, mas elas também são entidades muito semelhantes, tanto a PTT quanto a CHU. Então, eu trouxe para vocês essa tabela para a gente conseguir identificar mais ou menos o que diferencia a CHU da PTT, apesar de serem semelhantes, são tratamentos diferentes. Ambos a gente usa a plasmaférese, só que a gente usa a plasmaférese com hemocomponentes diferentes. Então, na PTT, a gente tem que usar o plasma fresco, né? Na CHU, a gente pode usar tanto o eculizumab quanto fazer a plasmaférese com albumina, né? Então, ter esse diagnóstico diferenciado faz a diferença, né, em relação à propedêutica e terapêutica desse paciente. Então, a gente tem que, em relação a coagulopatias por consumo, ou seja, eu tenho algum processo fisiológico que está fazendo com que essas plaquetas sejam consumidas dentro do nosso organismo. Então, a CVD, que é a mais comum, a RIT, que também é diferenciada, a PTT e a CHU, que são entidades muito mais raras, mas que podem acometer e pensar que ambas, além de a gente ter a trombocitopenia associada, a gente também vai ter alteração da função renal, né? É, lembrando que a gente falou semana passada sobre mieloma, e o mieloma a gente também tem uma plaquetopenia associada à função renal. Então, na hematologia, as coisas costumam se misturar um pouco, então, conhecer os detalhes é importante para a gente não deixar passar nenhum tipo de diagnóstico. Então, quando a gente tem uma HIT, o que que a gente vai fazer? Se eu tenho um diagnóstico de uma HIT, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é interromper completamente o uso de heparina. Inclusive, às vezes, até para manutenção de catéteres, às vezes, por exemplo, quando a gente usa, às vezes, heparina para manter a PIA, para lavar algum outro tipo, né? Assim, a gente interrompe completamente e a gente só vai voltar com a plaqueta depois que a paciente tem um incremento plaquetário maior do que 150 mil ou no valor basal que é do paciente, né? E a gente tem que pensar que a gente tem que ter outras opções para anticoagular esse paciente. E aí, infelizmente, a gente não tem no nosso serviço nenhuma dessas opções, mas é algo que a gente tem que parar para pensar. Então, a gente tem a Fundoparinux, que é a opção que é mais comum e é mais viável de fazer. E aí, realmente, teria que ser uma solicitação diferenciada que a gente precisaria fazer. As outras opções a gente não tem disponíveis aqui no Brasil por enquanto, mas é a que tem a melhor resposta, né, para a gente poder fazer. E quando a gente tem, por exemplo, as coagulopatias na UTI, por disfunção hepática. Então, quando a gente pensa em cirrose hepática, principalmente nas doenças crônicas, a primeira coisa que a gente pensa é, esse paciente ele vai estar sempre com uma coagulopatia associada, porque a gente tem os fatores dependentes de proteína, de vitamina K, que são metabolizados no fígado, né? Que são o fator 2, fator 5, fator 7, o fator 9, o fator 10 e o fator 11. Então, a gente vê que grande parte da cascata de coagulação aparece lá. Só que a gente tem alterações em vários pontos diferentes na cascata no paciente que é cirrótico. Então, a gente tem na hemostasia primária uma trombocitopenia que pode ser de leve a moderada, comete mais de 50% desses pacientes, e acontece por três motivos. Primeiro, que a gente vai ter normalmente uma esplenomegalia congestiva por conta de hipertensão hepática e dentro do sistema porta, né? Então, isso vai fazer com que tenha essa esplenomegalia, ela vai fazer esse sequestro esplênico dos tantos hemocomponentes, então, é muito comum que eles tenham, talvez, até uma pancreatopenia associada.
A gente vai ter essa supressão da medula, seja por conta da terapia antirretroviral que eles vão precisar usar, seja por conta do álcool, seja por conta de uma deficiência de folato que esses pacientes apresentam. E a gente também vai ter a síndrome da trombopoietina, que vai estar prejudicada e é a principal regulador para a gente ter a produção de plaquetas, né? Só que, mesmo que eles tenham uma plaquetopenia relativa, né, eles vão ter um nível sérico de plaquetas reduzidos, são plaquetas que tendem a ter um funcionamento adequado, né? Inclusive, dependendo do paciente, se ele estiver diante de um estresse oxidativo, esse estresse oxidativo vai levar a essa medula óssea a fazer uma produção em resposta a essa situação nova inflamatória. Então, existem pacientes onde a gente tem uma ativação plaquetária, inclusive excessiva, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente mantém esse paciente não tem sem nenhum tipo de anticoagulação profilática, mesmo que ele tenha plaquetopenia. Quando a gente fala também da redução dos coagulantes, a gente pensa que o fibrinogênio ele pode estar aumentado ou normal, mas é muito comum que eles tenham uma desfibrinogenemia adquirida, né? Então, assim, eles não conseguem produzir de forma adequada e os níveis do fator 8, eles tendem a estar aumentados e podem compensar a deficiência dos outros fatores. E se a gente parar para pensar que no líquido acítico, a gente tem uma atividade fibrinolítica muito importante, e às vezes a gente tem, quando o paciente tem um abdômen acítico muito grande, a gente tem que pensar que às vezes esse líquido acítico, ele vai ser, por contiguidade de espaços mesmo, ele pode passar, inclusive, para a gente, como no exame de imagem, como se fosse um derrame pleural bilateral. Então, a gente pensa que, apesar disso, a gente tem apesar de a gente ter um fibrinogênio um pouco mais baixo do que a gente gostaria, e com isso a gente vai ter lá na parte da hemostasia primária um pouco de deficiência de estabilização daquele coágulo, mas infelizmente a gente também, ou felizmente a gente também tem outras atividades fibrinolíticas na coagulopatia dos pacientes cirróticos. Só que os outros testes convencionais, eles não são um modelo adequado para a gente conseguir predizer risco de sangramento. Então, quando a gente pede na rotina de exame um PTTA e um RMI, e eles estão alterados, não quer dizer que o paciente vai ter possibilidade de sangramento aumentado. Uma plaqueta menor do que 65 mil, 75 mil, a gente teve realmente um sangramento maior pós-procedimentos, mas não intraoperatórios. Isso também não justifica que a gente dê transfusão de plaquetas para esses pacientes de forma profilática, né? E os pacientes cirróticos, eles costumam ter uma proteína induzida na ausência de vitamina K, então ter uma deficiência de vitamina K para eles é diferente de você ter uma coagulopatia induzida por doença hepática. Então, nisso eu já jogo em terra a grande maioria das coisas que a gente atualmente tem, culturalmente tem o hábito de fazer dentro da UTI, que é pegar um paciente que tem uma cirrose hepática, que tem um PTTA com um teste de mistura alargado, com o RNI tocável, e a gente vai lá e dá para ele vitamina K de forma rotineira, e a gente vai fazer algum outro procedimento, ou então a cirurgia geral vai levar ele para o bloco para fazer um desfibrilamento ou alguma outra situação, e ela pede para a gente fazer transfusão de plasma profilático para esse paciente, mesmo que ele não apresente nenhum sangramento. E aí, com isso, a gente pode estar, talvez, aumentando a possibilidade desse paciente ter algum evento trombótico, ao invés de prevenir um sangramento. Quando a gente pensa na tríade letal, a gente pensa muito em trauma, né? Que a gente pensa em hipotermia, acidose e hipocalemia. E a gente pensar que por que ela é tão grave assim? Quando qualquer um desses fatores vai agravar os outros dois, a gente vai causar um ciclo vicioso. Então, quando a gente tem uma hipotermia, a hipotermia por si só, ela já vai ter uma alteração de pH, né? E isso vai ter uma dissociação muito importante. Então, abaixo de 35 graus, a gente já tem uma redução da ativação de plaquetas, a gente já tem um retardo na atividade enzimática da cascata de coagulação, e abaixo de 37 graus, a gente tem uma redução de 10% da eficácia da ativação desses processos enzimáticos, né? Com isso, a gente vai ter, então, uma piora de uma acidose metabólica, né? Então, pHs menores que 7,4, a gente já tem uma lentificação da ativação da cascata de coagulação, e associado a isso, a gente tem uma degradação precoce de fibrina, então a gente tem uma inibição do plasminogênio, uma ativação do tromboxano,
Na coagulopatia mais associada mais a uma hipocalcemia, a hipocalcemia, na verdade, ela entra como se fosse um quarto pilar e não um terceiro, né, que eles pensam que esses complexos de tenascência e protaminases que a gente viu lá no início da aula, eles não são formam de forma eficaz, né, então a gente tem uma geração, a gente tem uma redução na geração de estrobina, então a gente tem um coágulo que se forma, mas não é um coágulo estável, né. Eu trouxe esses dois estudos para vocês que explicam exatamente, né, que a gente chama de diamante da morte. E eles pensam em diamante justamente porque o diamante tem aquele formato em losango, né, como se fosse um quarto. Eles acrescentam o cálcio. Por que o cálcio? Todos esses pontos de ativação do fibrinogênio, com a ativação do fator 7, com a ligação no multímero de von Willebrand, são cálcios dependentes. Então, se o cálcio do paciente está baixo, por mais que você tenha toda a cascata de coagulação preservada, você não vai ter estabilização dessas pontes de adesão. Então, toda vez que a gente vai pensar, esse paciente está com alguma coagulopatia, primeiro a gente tem que corrigir esses três fatores básicos. Ele não pode estar hipotérmico, ele tem que estar com pH equilibrado e o nível de cálcio tem que estar dentro do ideal. Para então, se ainda assim ele persistir em sangramento, a gente tentar atuar em alguma outra forma. E isso acontece muito quando a gente pensa que as complicações nas doenças hepáticas, elas normalmente são mais frequentes por alteração da hemostasia. A gente tem, então, nesses pacientes a tendência a fazer uma... Esse slide ficou errado, gente, tá? Era o que eu tinha falado da outra vez. A gente tem uma tendência nesses pacientes a fazer a infusão de cristalóides, porque realmente a primeira opção que a gente tem, seja num APH, seja numa UPA, que é um APH fixo, seja no nosso próprio hospital, né? É muito difícil a gente ter hospitais que não sejam privados, que tenham dentro da unidade acesso a todos os fatores de coagulação que a gente precisa para repor. Então, o cristalóide, ele continua sendo a primeira opção que a gente tem no paciente que precisa realmente de suporte, só que a gente, normalmente, o que a gente faz é uma expansão volêmica, e a expansão volêmica, por qualquer tipo de revisão científica que vai ser feito, para a gente ter uma expansão volêmica adequada, a gente tem que ter pelo menos uma infusão de 1.500 a 1.000 ml de solução cristalóide, seja estrofisiológico ou ringa lactato, né? E com isso a gente já vai ter, bem provavelmente, uma alteração na coagulação daquele paciente, por isso que no Sorrelin-Sepsis indica, né, que a gente use sempre, depois de uma expansão volêmica adequada, que a gente já inicie o uso de trocas vasodilativas. Porque se você persiste fazendo a infusão, a gente vão se apresentar várias consequências, entre elas, né, a amplificação da coagulopatia por imunodiminuição e hipotermia, a gente vai ter disfunção endotelial por acidose hiperclorêmica, a gente vai ter disfunção renal com acidose metabólica, a gente vai ter piora da imunidade em relação à resposta autoimune do corpo, levando a um aumento de infecções, levando a síndrome respiratória aguda grave, a gente pode causar uma síndrome compartimental intraabdominal, né? A gente não tem hábito tanto de fazer aferição de PIV, a gente pode ter manutenção de sangramento por pressão hidrostática intravascular, então, assim, a evolução dos fatores, de todos os fatores somados a todas as consequências que a gente vai ter em relação à resposta inflamatória, é muito prejudicial. E quando a gente pensa em transfusão maciça, a gente às vezes pensa que a gente está dando, né, em um componente equilibrado. A gente faz de um para um para um, ou 2 para 1 para 1, né? E mesmo que a gente faça isso, a gente for parar para prestar atenção, a quantidade de concentrados de hemácia que a gente acaba fazendo é muito maior do que a de plasma ou a de plaqueta. Porque quando a gente pensa assim, vou iniciar um protocolo de transfusão maciça, quando a gente tem um trauma muito grave, ou quando a gente tem uma puérpera que está chegando com um sangramento muito importante, que você tem que parar. Que habitualmente dos CTIs, a transfusão, a transfusão maciça, ela é um diagnóstico pregresso, onde a gente começa nas últimas 24 horas a pensar quantos de hemocomponente que aquele paciente usou, quantos ml por hora de cada hemocomponente foi utilizado nas últimas 12 horas, e a você fala assim, nossa, esse paciente ele recebeu um suporte de transfusão maciça, né? E quando a gente para pensar que a gente vai dar um suporte de transfusão maciça, a gente tem que pensar que o concentrado de hemácia, ele vai estar disponível de forma muito mais rápida, mas que o plasma não, o plasma ele precisa ser descongelado. E dependendo do peso daquele paciente, e ele é descongelado em banho-maria, a gente vai ter um tempo ali de pelo menos 45 minutos para cada 2 bolsinhas de plasma que esse paciente vai receber.
E aí, no nosso serviço, e a grande maioria dos serviços públicos, a gente não tem disponibilidade de concentrado de plaquetas dentro do hospital, ele tem que vir do Hemaminas para nós. Então, nisso, o paciente ele já vai receber infinitamente menos plaquetas do que ele deveria. A gente habitualmente não consegue fazer, fora dos grandes centros de traumas e nas maternidades, a gente não consegue fazer um protocolo de transfusão maciça da forma como é recomendado em literatura. Somado a isso, a gente ainda tem que todos os concentrados de hemácia usam algum tipo de anticoagulante para evitar que aquele hemocomponente ele, tenha tromboses dentro dele. Então, esses citratos, eles quelam o cálcio, então a gente está induzindo mais uma vez a hipocalcemia que vai causar essa aqui da morte, fora toda a hemodiluição de hemocomponentes que a gente está induzindo, que não está repondo, né? E o fibrinogênio começa, então, junto com a trombocitopenia dilucional, a ser o primeiro ponto a cair. Então, eu ainda tenho a manutenção da exposição do fator tisular com multímeros de von Willebrand, que não vão conseguir fazer uma adesão adequada com uma estabilização de rede de fibrina. Isso porque a gente está tentando tratar no paciente que está sangrando. Quando a gente pensa em um paciente que, por exemplo, na nossa realidade, a gente pega, às vezes, pacientes em pós-operatório muito complicados, né? O que que a Sociedade de Anestesiologia sugere sempre, né? Que seja feito, talvez, em vez de fazer um processo cirúrgico muito complexo, onde a gente vai ter uma resposta inflamatória muito significativa no pós-operatório, seja feito, considerado, talvez, uma cirurgia de controle de dano, que a gente possa ter, né, uma hipotensão permissiva, então que a gente não fique correndo atrás de uma PIA média ideal, né? Que a gente dê um mínimo de cristalóides que esse paciente precisar. Então, para isso, mais uma vez eu falo, a gente tem o COPS, né, está disponível nos nossos CTs, então que a gente use e abuse a gente ter esse privilégio de ter um ultrassom à nossa disposição, né, para a gente fazer uma ressuscitação volêmica adequada e direcionada, e que a gente faça realmente a otimização dos níveis de cálcio, pH, temperatura. Então, é muito importante a avaliação física desse paciente, a gente encostar no paciente mesmo, ver como está a perfusão dele, né, para então que a gente faça o uso racional dos hemocomponentes que esse paciente precisar. Quando a gente pensa em ferramentas diagnósticas, a história clínica desses pacientes são assim, fundamental. Então, é muito comum, às vezes, a gente precisar perguntar, assim, a gente está com um paciente que a gente está fazendo de tudo, ele não para de sangrar, a gente tem que conversar com a família, né? Aí ele é um paciente que ele apresenta muita epistaxe, mas quem que apresentar muito? Com qual frequência? Com qual duração? É só na época de sazonalidade, que a gente está, né, agora, assim, né? Muito comum, fica muito tempo, muito seco, né? Então, assim, sangra muito quando vai escovar dente. A gengivite, ela vai realmente causar um sangramento. A gente sabe que higiene oral é uma delicadeza na nossa população, que nem todo mundo consegue fazer de forma adequada, mas sangrar o tempo inteiro, sempre, todas as vezes que vai escovar a dente, também não é uma coisa normal, né? Toda vez, quando ele foi fazer uma extração dentária, custou para parar de sangrar, ele teve que ficar muito tempo, muito maior do que ficou com hematoma pós, né, depois de ter feito uma extração dentária, né? Ou então ele foi, toda vez que coleta sangue, fica babando o sangue, causa um hematoma ali naquele local, né? Então, assim, por quê? Isso não é uma coisa comum, né? Se a gente viu lá na frente que o tampão plaquetário é o suficiente para esse tipo de situações, né? Ele vai fazer, principalmente em crianças e adolescentes, né? Vai tomar vacina, ou então idoso toma vacina, todo lugar que toma vacina forma um calombo de hematoma no local. É normal o idoso ter, às vezes, uma fragilidade, né, de derme, né, porque é mais frágil mesmo, mais fininho, mas não é normal que você fique com hematoma no local de injeção. Então, assim, mulheres em idade fértil, adolescentes, né, em histórias de metrorragia. Quantos absorventes ela troca quando ela fica menstruada, né? Ela tem formação de coágulo, ela sangra demais, né? Ou então, tipo assim, ela já era uma idade de menopausa e ainda assim ela está tendo sangramentos vaginais de forma intercorrente. Será que ela não está tendo uma hematose que está provocando isso, que talvez precise ser investigado, né? E o histórico prévio de transfusão, já tomou transfusão alguma vez na vida? Quando que foi preciso nisso, né? Às vezes a gente pensa jovens que sofreram grandes politraumas que sobreviveram, eles vão ter uma dificuldade muito maior de conseguir encontrar um hemocomponente, porque eles acabam causando uma aluminização nos hemocomponentes que já foram submetidos à exposição de múltiplos hemocomponentes de 200 doadores. Então, isso é muito importante até para a gente conseguir fazer a indicação de função mais adequada possível. Né? Usa algum tipo de medicamento, então ele usa antiagregantes plaquetários, ele usa os novos anticoagulantes, ele usa varfarina,
né? Ele usa de forma adequada ou ele usa de forma irregular. Então, isso tudo faz parte do que a gente precisa investigar quando a gente está com um paciente que tem um sangramento que a gente não consegue explicar. Somado a isso, a gente tem que prestar atenção no exame físico, né? A gente precisa ter noção de qual que é o tamanho dos hematomas, né? E qual que é a localização. É comum, por exemplo, eu sou muito desastrada. Eu sempre vou ter um roxo na perna, um roxo no braço. Isso é comum. Mas eu ter um hematoma enorme no meio das costas não é comum, né? Eu ter hematomas ao longo do tronco não é comum. Eu ter hematomas que são confluentes não é comum. Eu ter vários hematomas em estágios diferentes de absorção também não é comum. Então, avaliar em relação à progressão desses hematomas, né? Aonde que eles estão, né? Se é um hematoma de pele, de mucosa, é intracavitário, né? É uma fonte de sangramento venoso, arterial, é articular, né? Então, saber diferenciar uma peteca de uma vasculite, né? Fazer a digitopressão, ver se aquilo vai desaparecer, né? Ver o que está associado em relação a isso. A gente pode ter coagulopatias adquiridas como hemofilia adquirida, né? Então, isso tudo vai estar relacionado. Então, a gente precisa examinar esse paciente. A gente tem que estar a mão nesse paciente, não tem como. Com luva, lavando a mão com água, sabão e passando álcool, viu, chefe? Mas a gente tem que examinar. Então, eu trouxe um resumo para a gente, né, pensar. A sala vai ficar disponível para vocês, então não precisa ficar preocupado de anotar agora, mas quando bater a dúvida, a gente tem que pensar, né, assim, em relação a todos esses distúrbios de coagulação que a gente tem, né, o que a gente vai pensar de ferramenta para poder solicitar, né, uma deficiência de vitamina K, eu uso um antagonista de vitamina K, uso um AS, tem uma insuficiência renal, mas é uma insuficiência renal aguda, já é crônica, tem alguma uremia associada, tem uma CIDD, que vai vir alterado, né, quando a gente pesca, o que é esperado que a gente tenha em relação a cada uma dessas particularidades. Não vou entrar nisso agora, senão a gente vai ficar prolongando demais a aula de forma com muitos detalhes, tá? Então, quando a gente vai precisar fazer um suporte transfusional, né? A gente tem que pensar que a gente tem suporte transfusional que é terapêutico e suporte transfusional que é profilático, né? Então, o terapêutico é naquele paciente que está tendo um sangramento maciço que eu tenho que resolver. E o profilático é quando eu sei que aquele paciente tem uma deficiência, seja porque a medula não produz, seja porque ele está diante de uma resposta inflamatória muito grave, seja porque ele está com uma resposta autoimune à heparina, seja porque eu precisei fazer um volume a mais para ele e ele não respondeu, seja porque ele tem uma insuficiência renal associada e por isso ele mantém um pH inadequado e por isso, o que seja, eu sei que ele vai precisar de um suporte transfusional. Então, a plaqueta, né, falando dos hemocomponentes que ajudam nas coagulopatias, as plaquetas, quando a gente transfunde elas de forma profilática? Quando tem uma plaqueta menor do que 10.000. Porque menor do que 10.000, você pode estar colocando em risco aquele paciente. Pacientes que têm doenças oncohematológicas, a gente precisa ser, inclusive, mais restritivo ainda. É muito comum a gente ver esses pacientes em grandes centros oncológicos, pacientes que têm plaqueta de 100.000, 500 entrando, andando no pronto-socorro, teriam um sangramento aumentado, mas a possibilidade de ter um sangramento espontâneo mais grave é muito alta, então, por isso, menor que 10.000, a gente transfunde de forma profilática. Menor do que 20.000, se esse paciente tiver presença de sangramento ou febre. Então, plaqueta é algo que a gente transfunde de forma muito criteriosa. Normalmente, é uma unidade a cada 10 quilos de peso, e a transfusão em dose padrão, a gente vai aumentar de torno de 20 a 50 mil se esse paciente não tiver algo que seja consumindo nessas plaquetas, tá? O plasma, a gente usa normalmente em pacientes que têm um RNI maior do que 1,5, vão precisar de fazer algum procedimento neurocirúrgico ou acabaram de passar por um procedimento neurocirúrgico nas últimas 24 12 horas. Um RNI maior do que 2 nos pacientes que não conseguem fazer uma administração de vitamina K. Se a gente tem um paciente que tem um RNI maior que 2 e vai precisar fazer um procedimento invasivo, né, ou que não tem nenhum sangramento ameaçador à vida, a gente pode usar a vitamina K, inclusive a gente pode usar a vitamina K por via oral, apesar dela não ter a melhor absorção para o trato intestinal em pacientes que estão estáveis. Ela é a via mais indicada para a gente fazer a correção do RNI, e a gente pode fazer ela por via endovenosa, desde que ela seja lenta, tá? Lá na nossa UTI, eu acho que a gente não tem a formulação do RN venoso, acho que só tem intramuscular e oral. Então, os pacientes que talvez já estejam com uma fragilidade, uma coagulopatia,
é a gente tentar fazer por sonda, né, e ver qual vai ser a resposta, costuma ter uma resposta muito eficaz. Claro que se a gente precisa de um controle de um sangramento que vai colocar em risco a vida do paciente, a gente vai fazer a transfusão do plasma em 1 ml, uma unidade por a cada 10 a 20 quilos, de 15 a 20 quilos, e aí vai dar normalmente, em um paciente que pesa 70 quilos, umas 4 unidades de plasma, né, fresco congelado. E vai aumentar os níveis de coagulação, de fatores de coagulação a aproximadamente 20%, tá? Pensando que dentro dos fatores de coagulação presentes em cada plasma, a gente tem diferentes tempos de meia-vida. Por isso que é importante a gente ter uma ideia de aonde vai estar a alteração na cascata de coagulação daquele paciente, para a gente entender se a gente vai precisar posteriormente manter uma transfusão de horário profilática, se aquele paciente mantiver a fonte de consumo daquele sangramento, tá? A gente também tem, né? A gente precisa pensar no ácido tranexâmico, que é o nosso queridinho. Então, como que a gente vai usar? Sempre em traumas, hemorragias pós-partos, hemorragias cirúrgicas, hemodilulações após transfusão maciça, preferencialmente que seja dentro das 3 primeiras horas de início daquela fonte de sangramento, né? A gente faz uma dose inicial de ataque, né, de 1 grama, a gente pode manter ele de 8 em 8 horas, dependendo da gravidade da hemorragia e dependendo da resposta clínica daquele paciente. Isso não é uma verdade absoluta. A gente precisa ir monitorizando clinicamente esse paciente e laboratorialmente, tá? A gente tem a disponibilidade de complexo protrombínico em alguns hospitais. O complexo protrombínico, a gente tem ele com fatores ativados ou não, né? Ele é indicado nas coagulopatias, em pacientes com sangramentos volumosos, né? E quando a gente quer evitar que ele entre no protocolo de transfusão maciça, que a gente já sabe que pode ter várias intercorrências relacionadas a isso, e pacientes que já têm alguma coagulopatia e que vão precisar fazer algum procedimento invasivo que vai ser definidor para aquele paciente. Né? É muito mais comum na rede privada do que na rede pública, mas em alguns hospitais da rede pública a gente também tem. Normalmente é de 25 a 50 unidades por quilo, administrado muito lentamente, e normalmente quando vai fazer de forma profilática algum procedimento, a gente pede para administrar enquanto o paciente vai indo para o bloco cirúrgico, que até passei a parte né, de todas as etapas do procedimento cirúrgico, anestesia e tudo mais, já vai ter terminado de difundir, e a gente vai ter todos esses fatores já ativados em circulação, evitando que ele tenha algum sangramento aumentado intraoperatório. A desmopressina, né? Então, a desmopressina ela é atualmente muito utilizada nos pacientes que têm doença de Lebrun, pacientes com hemofilia A, algumas trombocitopatias associadas, e a gente pode usar associado nos pacientes que têm a uremia, né? Então, pacientes com fazem uso de AS, já têm alguma doença renal crônica ou uma insuficiência renal agudizada, como uremia maior do que 150, já é bem indicado quando a gente vai fazer algum procedimento invasivo com esse paciente que tem evidência de sangramento. A dose normalmente é de 0,3 microgramas por quilo. A gente faz uma dose lenta, né, em 30 minutos, ela pode ser aplicada a cada 12, 24 horas, conforme a resposta clínica. A gente não consegue dosar os serviços de fator 8 nem Convulebran, né, no nosso serviço, mas se você trabalhar algum serviço que tem, ele pode ser dosado. E normalmente os pacientes que têm alguma coagulopatia que acompanhamos no centro, seja hemofilia, seja doença de Convulebran, ele já vem com esse relatório para esse monitoramento, tá? E os nossos DOCs, né, que são os novos anticoagulantes, que estão aí à disposição para a gente poder usar, principalmente agora o xarope a gente teve a quebra da patente, então está mais amplamente usado. A gente vai ter ele disponível, né, na rede SUS agora, no nosso município. Então, é muito importante que a gente pense nisso, porque a gente não tem um reversor desses anticoagulantes, mas eles são terapias que realmente fazem diferença, né, nos pacientes que têm indicação de anticoagulação, e a gente vai acabar chegando para a gente, pacientes com complicações relacionadas a isso. Então, quando a gente tem um paciente que faz uso de algum tipo de DOC, a gente precisa entender qual foi a última vez que esse paciente tomou esse medicamento. Então, se foi menos de 12 horas, menos de 24 horas, menos de 72 horas, porque a gente tem um tempo de meia-vida relacionado a cada um deles. A gente não precisa interromper eles previamente para nenhum tipo de procedimento. E se você tem pós-suspeitos de qualquer tipo de deles, a gente precisa parar esse anticoagulante, né? Se for um sangramento pequeno a moderado, a gente vai só fazer uma hemostasia local e acompanhar para ver se vai ter repercussão hemodinâmica ou não.
Se a gente tem um sangramento significativo, né, e teve um ingresso menos de 2 horas, vai fazer uma hemostasia local, aí a gente vai considerar suporte, né, de transfusional para esse paciente, principalmente se a plaqueta estiver menor que 50 mil associado. Se for um sangramento ameaçador à vida, aí a gente realmente, o ideal seria que a gente tivesse o reversor, a gente não tem, mas a gente pode usar tanto o complexo proton-bimbi, que seria o mais indicado, porque somente o plasma fresco não daria, a gente não teria a mesma resposta, né? E a gente tem a FEIBA, que é o fator 8 ativado, né? Que a gente também só tem disponível nos hemocentros. Mas é importante a gente saber, caso vocês trabalhem nos serviços também, qual seria a melhor forma de manejo. Algumas considerações finais. Então, a gente não vai transfundir somente baseados em exames, vou bater sempre nessa tecla. Transfusão não é igual a alteração laboratorial. A gente precisa avaliar o contexto desse paciente, o que que foi que levou esse sangramento, qual que é a origem desse sangramento, de onde foi que ele surgiu, qual parte da cascata de coagulação que vai estar alterada. A gente não tem um tromboelastograma direto, a gente consegue, de acordo com o contexto clínico daquele paciente, inferir qual que é a parte que vai estar alterada. A gente sempre priorizar um manejo guiado por algoritmos, então a gente, né, ter o nosso próprio protocolo institucional de como a gente vai fazer esse manejo relacionado a essas coagulopatias que são muito comuns nas UTIs. Né? A coagulopatia, ela é multifatorial, ela não tem uma causa somente definida, a gente tem várias coisas que implicam, então a gente precisa realmente olhar com calma e detalhadamente para a gente não ser iatrogênico em relação a isso, e o manejo é individualizado. Então, às vezes, um paciente vai ter mais um tipo de coagulopatia relacionada na nossa UTI. A gente vai ter que realmente pensar com cuidado em qual parte a gente vai fazer o tratamento para evitar um novo problema para ele, né? É isso. Eu sei que é muita coisa. Eu adoro, acho, espero que vocês se apaixonem também. Foi um resumo, porque eu sei que é muito complexo, tem que realmente dar uma lida antes, mas eu estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Excelente, excelente. Eu vou finalizar a gravação, só deixar registrado nosso agradecimento aí mais uma vez, Clarice, muito obrigado. É um tema difícil, né? Não é simples falar de distúrbio de coagulação, ainda mais no paciente crítico, né? É importante que a gente assista novamente essa aula e a gente coloque em prática, né? Só deixar isso gravado aí, que não adianta a gente assistir, entender ou simplesmente achar que está sabendo sobre E é algo distúrbio de que muda, coagulação. muda muito, assim. Então, assim, de tudo que, por exemplo, eu peguei, eu aprendi quando eu era residente, para atualizações de agora, a cada ano a gente tem uma publicação nova. Assim, Muda. então, É muitas só atualizações, importante, né? é importante deixar aí registrado também que os exames para analisar os distúrbios de coagulação, gente, eles têm que saber pedir, porque existem muitos tipos de exame não disponíveis na maioria das operadoras ou nos sistemas dos hospitais que a gente trabalha, e a gente pede exame sabendo o que a gente quer encontrar, né? Você não vai pedir um Exatamente. exame à torta, à direita, aquela pancada de exame, dando tiro no escuro, né? A gente tem que ser racional com relação a isso, né? Então vou parar a E o mais gravação aqui, cara. importante é saber a fisiopatologia, para saber exatamente o que Exatamente. você quer. Não adianta eu vou Onde pedir você tudo e vem está? tudo alterado, e aí? Pois Né? é, aí vai confundir, né? Então tá, obrigado mais uma vez, nós vamos continuar aí para as dúvidas.